Bom dia, galera! Hoje a gente vai entrar no percurso 10 e no percurso 11 da expedição 3. Vamos falar sobre a sociedade de consumo e o meio ambiente e também sobre as redes de transporte no Brasil. Então se prepare e bora embarcar nessa expedição. Bom, a gente vai começar a ter a partir da década de 50 um crescimento das atividades industriais, né? Um progresso dessas atividades e uma expansão dessas atividades. E aí, o que começa a acontecer? A gente começa a ter indústrias não só nacionais, ou seja, não só as indústrias do próprio país, mas a gente começa a ter também o crescimento das indústrias de outros países que vão começar a ser instaladas no Brasil, indústrias da Europa que vão ser instaladas aqui, indústrias dos Estados Unidos, ou indústrias da Alemanha que vão para os Estados Unidos, enfim. A gente começa a ter esse processo que é o chamado de globalização, né? Que a gente começa a ter essa ligação no sistema de produção. Então, uma indústria dos Estados Unidos, por exemplo, vamos dar um exemplo da Nike, né? Uma indústria que, por exemplo, ela não vai ser só instalada no país dela de origem, mas ela também vai começar a ter franquias, ela vai começar a ter outras filiais dentro de outros países, utilizando a mão de obra desses outros países, os recursos naturais desses outros países. E aí você começa a ter cada vez mais uma ampliação, uma expansão dessas atividades e também do consumo. Porque quando você começa a produzir muito e você começa a aumentar a tua atividade industrial, a aumentar a tua possibilidade de produção, você começa a ter novas técnicas, você começa a inovar, você começa a ter cada vez mais uma produção e cada vez mais fazer com que o consumidor ele sinta a necessidade de adquirir os novos produtos. Por exemplo, quando lança o iPhone, né? No ano seguinte vai lançar um novo aparelho. A necessidade, ela não existe, né? Você vai continuar, às vezes seu telefone está falando normalmente, você está conseguindo usar normalmente, mas só de você saber que é algo que tem uma evolução a mais, né? Ou seja, na verdade, às vezes não muda nem tanta coisa, né? Na questão da técnica dele, da tecnologia. Mas às vezes só de saber que você tem algo que é daquele momento, isso traz pra gente, como sociedade, essa, entre aspas, necessidade dessa questão de um sinal de poder, de prestígio, de um status social. E as empresas, elas aproveitam disso por conta dessa questão do marketing. Então, todos os comerciais, todas as propagandas são voltadas para que você tenha a necessidade de adquirir cada vez mais esses produtos. Só que aí começa a entrar numa outra questão que aí já vai começando a se tornar um grande problema, que é a desigualdade, né? A questão do desperdício. Então, nessa própria imagem que a gente tem do slide, onde você tem um morador de rua, por exemplo, outras pessoas em questão de comércio. Então, muitas das vezes a gente compra sem a necessidade de consumir mesmo, é só pelo fato de consumir. E esquece, né, que outras pessoas às vezes não têm nem a condição de comprar o mínimo e o básico. Então, muitas das vezes esse consumo, ele se dá por conta desse alto marketing, dessa alta propaganda e dessa necessidade que a sociedade meio que impõe para que a gente tenha de consumir cada vez mais. E aí a gente começa a gerar também a questão do desperdício, né? Cada vez mais você começa a consumir e aí quanto mais você consome, mais precisa se produzir, mais recursos são explorados, mais lixo a gente acumula, porque você não tem como as coisas não vão evaporar simplesmente, né? Se você compra 3 celulares, 5 celulares, isso não vai evaporar. Isso ele tem que ser destinado para algum local. Algumas questões são poluentes ao meio ambiente. Você começa a ter o acúmulo desse lixo, né? E aí isso começa a ter a questão não só do custo desnecessário, mas também do desperdício, da exploração dos recursos e da questão ambiental. A nossa sociedade, ela é tida como a sociedade do consumo. E aí você começa a ter o chamado consumo ostentatório, que é a necessidade de consumir. Óbvio que a gente precisa, né, consumir coisas. Você precisa de roupa, você não tem como andar com uma roupa só. A gente precisa ter essa questão do consumo para poder ter a sobrevivência e para conviver em sociedade.
Mas o consumo ostentário é uma necessidade que o ser humano tem, que na verdade ela é embutida através desse marketing para que você tenha a necessidade de mostrar que você possui aquilo, que você possui o telefone da moda, que você possui o tênis da moda, sejam 3 pares, sejam 5 pares. E às vezes a gente extrapola a necessidade que a gente tem como sociedade, porque dentro da nossa cabeça, a nossa mente ela funciona olhando para aquela propaganda e já ativa na nossa mente que a gente tem uma necessidade de adquirir aquele tipo de produto. Só que aí a gente começa a entrar numa questão de um consumo consciente, que é a questão do consumo, por exemplo, a gente fala sobre a questão da reciclagem, né? Você utilizar produtos, às vezes você tem um tipo de produto na sua casa que não precisa você descartar, você pode conseguir renovar esse produto através da reciclagem e transformar num produto que você tenha diferente com necessidade. O consumo consciente de comprar o que é necessário, porque você diminui a quantidade do lixo, você diminui o impacto ambiental. Por exemplo, quanto mais plástico a gente tem, mais impacto a gente vai ter no meio ambiente, porque esse plástico vai para o mar, esse plástico começa a prejudicar a vida marinha e fora outras coisas, né, que às vezes a gente compra cada vez mais lixo e esse lixo vai causar cada vez mais impacto, além de quanto mais a gente consome, mais as indústrias produzem, mais os impactos ambientais. Eu vou passar para você agora um videozinho curtinho para a gente poder ver falando sobre essa questão do consumo consciente. Vamos ver rapidinho? Vamos lá. Você já parou para pensar em como você pode fazer do mundo um lugar melhor? Existem muitas formas que abordam diferentes temas do nosso dia a dia, mas um dos mais importantes tem a ver com a forma como consumimos. O consumo consciente é consumir de forma responsável, pensando nas consequências de seus atos de compra sobre a qualidade de vida no planeta e na vida das futuras gerações. Pare para pensar. Será que eu realmente preciso daquilo que estou comprando? Será que não existe um produto mais durável em vez dos descartáveis? Será que a empresa da qual eu estou comprando merece receber meu dinheiro? Será que ela utiliza o trabalho escravo? Será que ela testa em animais? Será que ela não está colocando veneno na minha comida? Além de tentarmos diminuir nosso consumo, precisamos avaliar o que estamos consumindo e quais são os impactos deste consumo em nossa saúde, sociedade e meio ambiente. Segundo a WWF, a pegada ecológica do Brasil é de 2,9 hectares globais por habitante. Isso significa que se todas as pessoas do planeta consumissem como um brasileiro, seria necessário 1,6 planeta para sustentar esse estilo de vida. A média mundial é de 1,5 planeta. Ou seja, estamos consumindo 50% além da capacidade anual do planeta. A humanidade toda já consome mais recursos naturais do que a Terra é capaz de repor. E com a população e consumo cada vez maiores, o problema só tende a se agravar, agravando também problemas como a falta de água potável, a poluição e a desigualdade social, se não mudarmos rapidamente a nossa maneira de encarar o consumo. E o poder da mudança está em nossas mãos. As empresas fazem de tudo para conquistar o consumidor. Elas sempre fazem pesquisa de marketing e avaliam como estão as vendas de seus produtos e o porquê. Por isso, é muito importante escolhermos com cuidado o que vamos consumir, pois quando compramos o produto de uma certa empresa, estamos ajudando a ela a se fortalecer no mercado e apoiando sua maneira de agir e produzir. Assim, quando você passa a escolher de quais empresas comprar, ou seja, quais empresas você quer ajudar a fortalecer, baseado na conduta ética e socioambiental dela, escolhendo apenas empresas responsáveis, você estará ajudando a tirar do mercado as empresas que fazem errado e apoiando aquelas que contribuem com o desenvolvimento sustentável. Já quando você consome de forma inconsciente, você pode estar realmente financiando o trabalho escravo, desmatamento, poluição, crueldade contra animais e até mesmo envenenamento de si mesmo. Mas não é só na hora de comprar que o consumidor deve mostrar que é consciente. Procure comprar somente aquilo que realmente necessita. Assim, você ajuda a diminuir a demanda por recursos naturais. Ao consumir, faça com que os produtos durem mais, e ao descartar, procure separar os materiais recicláveis e destiná-los de forma correta. Dessa maneira, você está ativamente transformando o mundo em um lugar melhor. Bom, muito legal essa questão da sustentabilidade, da consciência, da questão do consumo, mas a gente precisa saber que também nem tudo é a sociedade, né? A gente como indivíduo que também vai trazer esse prejuízo em grande escala. A gente tem também as grandes empresas, né? E elas, na verdade, são as que mais causam os impactos sobre o meio ambiente. Mas, Thalita, então eu não preciso ter consciência? Não, não é isso, né? A gente precisa ter a nossa consciência, sim, sobre questão de impactos ambientais, utilização de produtos, questão da sustentabilidade e tudo mais. Só que a gente precisa saber que o nosso pouco que a gente faz, ele é muito importante.
Mas os grandes impactos, de fato, eles vêm dessas grandes produções, como, por exemplo, impacto sobre a água, poluição da atmosfera, a própria questão da contaminação de muitos alimentos por uso de agrotóxicos, como é um exemplo disso, né? Além dos impactos ambientais, a gente tem outras questões também dessa forma de produção, tá legal? E aí o que a gente começa a ver? Ao longo dessa produção, que a gente começa a trazer uma grande produção, uma expansão das atividades industriais, consequentemente, essas atividades elas também vão trazer impactos, que ao longo do tempo esses impactos vão se tornando cada vez maiores. E aí a gente começa a ter algumas conferências, algumas reuniões no mundo, né? Eco 92, Rio+20, são essas conferências, na verdade, desenvolvimento ecologicamente sustentável, são reuniões que vão aderir uma forma de produção que não deixe de produzir, né, mas que também cause um menor impacto sobre esse meio ambiente, que seria a sustentabilidade. O meio ambiente, na verdade, ele não sendo tão sacrificado nesse sistema de produção quanto ele estava sendo desde o momento da industrialização. A grande questão é, esses países que produzem muito, que tem uma larga escala de produção, na maioria das vezes eles vão começar a não querer aceitar esses tipos de sustentabilidade, porque eles vão começar a dizer que é uma coisa injusta para eles, que existe uma outra forma de sustentabilidade e que isso vai complicar, né, prejudicar a produção. A verdade é que você produzir com a sustentabilidade, ela se torna mais cara, ela tem que ter muito mais cuidado, e não é o que a maioria dessas empresas elas buscam. Então, o objetivo deles é lucrar, é cada vez mais produzir, e aí o problema do impacto no meio ambiente, ele vai se tornando cada vez mais para o futuro, quando no futuro, na verdade, ele acaba não chegando porque você destrói. Então, a questão da sustentabilidade é essa questão, por exemplo, de você começar a ter uma forma de produção que cause menos impacto no meio ambiente. Mas a gente também precisa pensar, igual a gente tem visto, por exemplo, a questão das sacolas plásticas no mercado. A sacola plástica, se ela fosse ela de fato é algo que é ruim para o oceano. Mas será que essas empresas, será que essas indústrias elas estão preocupadas de fato com a questão do oceano? A gente vê os impactos. Na produção, eles em nenhum momento tiraram os sacos plásticos dos produtos, mas eles trouxeram a proibição dos sacos plásticos somente para os consumidores. Então, e esse saco plástico, se ele de fato tivesse que ser proibido, ele não poderia nem ser vendido. Mas eles vendem como uma forma de dificultar a utilização. E aí mostra pra gente como se essas empresas estivessem muito preocupadas, quando na verdade elas só estão tentando maquiar esse sistema para poder dizer que é uma sustentabilidade. Então é legal, é importante você substituir o canudo plástico, eu gosto disso, é muito legal, o pouco que a gente puder fazer já vai estar ajudando. Mas é muito importante, então, a gente saber que além da nossa parte sobre a reciclagem, sobre o menos consumo, sobre consumo consciente, sobre dividir o lixo, tentar reciclar, fazer a questão da sustentabilidade, consumir menos plástico, o que é muito importante para a gente fazer, e é muito legal, quem puder fazer, faz, porque é super importante para o meio ambiente, mas a gente também tem que tentar entender que nós somos uma parcela bem pequena nesse sistema de impacto que a gente vê sobre o nosso meio ambiente, tá legal? As indústrias, elas acabam tendo um impacto de produção muito mais graves e agressivos para a questão ambiental. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vai falar sobre redes de transporte, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho delas. E aí a gente precisa entender que esse sistema de transporte, ele começa desde o século XIX, a gente começa a ter construções de ferrovias, mais para frente você começa a ter a questão da rodovia, as malhas rodoviárias. A gente vai ter um período de expansão também das malhas ferroviárias, que vai ser conhecida como uma delas a construção da Estrada de Ferro Mauá. Só que assim, mais ou menos por volta do século XX, a gente começa a ter essa questão do processo de produção. Os governos eles começaram a tentar desenvolver, na verdade na política, na questão econômica do Brasil, focar nas estradas
Por quê? Porque o objetivo era fazer com que cada vez mais a industrialização crescesse no Brasil. E para você crescer a industrialização, você precisa ter um bom sistema de transporte, porque você precisa ligar onde vai ser o seu mercado consumidor, o sistema de produção, a indústria, onde você vai buscar matéria-prima, você precisa distribuir esses produtos pelo território, além do que... Quando a gente falou sobre a gente fala sobre a questão da industrialização, a gente lembra, né, que o Brasil ele precisou fazer a desconcentração industrial, porque você precisava ter o quê? Um território todo desenvolvido nessa área, pelo menos crescendo economicamente, mesmo que não na mesma proporção, mas tendo um incentivo de desenvolvimento. E nesse momento eram as indústrias. Só que olha só, como que você não tem uma grande integração do seu território, e aí como que você vai fazer esse crescimento se você não tem um bom sistema de transporte? Além do que as rodovias, por exemplo, quando elas começam a ser construídas, isso, né, a gente começa com a ferrovia, com essa questão de transporte, de mercadoria, de matéria-prima, mas quando você começa a ter que integrar o território nacional, você começa a ter que ligar esse território através das estradas. Então, a gente precisa ligar as regiões do norte ao sudeste, do sul ao nordeste. Todas essas regiões do Brasil, elas precisam ser ligadas, né, interligadas, para a gente poder fazer funcionar a economia e a produção. E aí foi escolhida o sistema da malha rodoviária, que é para a gente começar a ter o sistema de rodovias, né, que é esse transporte terrestre, para começar a ter esse desenvolvimento e essa integração das regiões no Brasil. Então, vamos começar a ver os tipos de transporte, né? Obviamente, são transportes que a gente vai ter em outros países também, né, pelo mundo, mas a gente vai falar sobre as vantagens, desvantagens, vai falar sobre esses tipos de transportes no Brasil. Então, vamos começar falando sobre o sistema de transporte rodoviário. É terrestre, é um transporte que muitas das vezes ele pode ser feito por pequenas distâncias, médias distâncias, né? Quando a gente fala, por exemplo, igual carretas, caminhões, ônibus, e aí depende da questão de estrada e tudo mais. É o tipo de rede, essa rede rodoviária, que a gente vai ter o transporte de pessoas, mas também a gente vai ter o transporte de cargas. Então, alguns tipos de produtos que você compra, ou até mesmo abastecimento de alguns lugares, de sacolão, mercado, muitas das vezes eles vêm por esse sistema, por essa rede de transporte. Quando a gente fala de média, né, e curta distância, eu não estou falando necessariamente daí seria uma curta distância. Média distância pode ser ultrapassando um estado para o outro. Tá legal? Então, essas médias distâncias que a gente fala, que geralmente eles são usados quando você, por exemplo, precisa viajar para um outro país. É muito difícil você ver uma pessoa, ainda mais dependendo de onde esteja localizado esse país, né? Você vê uma pessoa indo de carro, por exemplo. Então, por isso que a gente fala que a rodovia ela é uma rede mais destinada para essas pequenas e para essas médias estradas. Mas a gente precisa ver também a questão da vantagem e da desvantagem. O transporte rodoviário, em relação à questão de itinerários, né, dos acessos para muitas regiões, ele acaba sendo um transporte mais ágil, um transporte mais flexível. Só que, assim, a capacidade de você deslocar as pessoas e as mercadorias ela é mais limitada, porque a gente sabe que o transporte rodoviário ele é menor, então ele vai caber quando você vai transportar, por exemplo, uma mercadoria, você vai ter uma quantidade menor dessa mercadoria para poder ser transportada. Outra coisa que a gente precisa falar também a vantagem é que para você poder implementar esse tipo de transporte, ele é mais barato do que outros transportes que a gente vai ter, como o aéreo, por exemplo. Só que para você manter essa rede de transporte, essa rede rodoviária, ela tem um custo mais alto, tá ok? A gente vai ter impactos ambientais também, como uma desvantagem para a criação desse transporte rodoviário, né? A própria manutenção dele, a própria questão da elevação da poluição atmosférica, sonora, isso é uma desvantagem, congestionamento, trânsito, são as desvantagens que a gente vai encontrar nesse transporte rodoviário. E aqui no Brasil, como eu falei para você, a gente começou tendo, principalmente por conta dessa questão também de ligar as regiões, de ligar os lugares, os estados. Mas, além disso, a gente começa a ter também um mercado automobilístico
a economia desse mercado, dessa produção, dessa venda de automóveis, ela está muito forte, muito quente. Então, o que adianta você vender muito, você ter uma grande procura, você vender muito se você não tem estradas? Então, você precisa começar a investir nessas estradas para você também não deixar cair esse aquecimento que estava acontecendo, essa intensidade econômica no mercado automobilístico. Agora a gente vai ver sobre a questão da rede ferroviária. É uma rede que, na verdade, ela vai ser, a gente sabe, né, que é utilizada pelas linhas de ferro e ela é mais destinada para uma questão de cargas pesadas, igual quando você tem questões de minérios, siderúrgicos, até alimentos mesmo, dependendo dessa distância que ele vai percorrer. A gente tem também esse transporte de pessoas, né? A gente sabe aí aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a Supervia. E a gente tem um transporte que, na verdade, ele foi muito utilizado no Brasil, principalmente no período que a gente começou a ter o desenvolvimento industrial, mas hoje ele já perdeu um pouco esse posto e a rede mais utilizada é a rodoviária, né? A rede de transporte rodoviária. Só que olha só, gente, a gente precisa entender que no Brasil esse transporte ele começou a ser utilizado principalmente no período de levar essas cargas, não só no Brasil, mas no mundo, né? Para poder transportar cargas e pessoas, inclusive que tivessem uma longa distância. Então, você vai conseguir levar uma quantidade de cargas e uma quantidade de pessoas muito maior e não precisa ser numa distância pequena. Você pode percorrer distâncias longas e essa é uma das vantagens que a gente vai ter nessa rede de transporte. A questão da implementação, do investimento, da construção dessas linhas férreas, ela é cara, então isso se torna desvantagem. Só que os transportes ferroviários, eles são mais seguros também, até do que os rodoviários, inclusive. E o impacto ambiental é muito menor. E a manutenção dele, apesar dele ser caro para poder implantar, ele tem uma manutenção muito mais baixa do que se a gente comparar a outras redes, inclusive a rede de transporte rodoviária. E possui uma carga, né, uma capacidade de transportar cargas muito maiores, além de você não ter trânsito também. Bom, no transporte aquaviário, que a gente vai estar vendo agora, a rede aquaviária e também a questão marítima, nós podemos ver, na verdade, aquele transporte que é utilizado pela locomoção através da água, né? É um meio de transporte que ele pode até ser subdividido. A gente pode falar sobre o fluvial, o marítimo, o lacustre, que é em questões de lagos e lagoas, né? E assim, o transporte aquaviário, eles são muito utilizados para esses transportes de produtos, de pessoas. Só que assim, o principal motivo para se escolher esse tipo de transporte é a própria questão do baixo custo, por exemplo, que esse tipo de rede tem. Transportes de cargas grandes, de distâncias longas. Então, por exemplo, quando você vê sites que vendem produtos da China, esses produtos eles não vêm de avião, eles não vêm muito menos, né, de carro, de ônibus, de caminhão, porque não tem nem como. Então, assim, são distâncias muito longas e aí você precisa trazer uma quantidade de carga muito grande, porque você não vai ficar trazendo um produto só, fazendo várias viagens, né, porque demora muito. E, além disso, a gente precisa ter um custo baixo para esse transporte, o que acaba também valorizando um pouco, melhorando um pouco o valor comercial desse produto, e aí acaba deixando isso um pouco mais competitivo até na questão do mercado mesmo, porque você abaixa o custo do transporte e aí você pode valorizar esse produto comercial nessa competição aí do comércio que a gente tem internacional. E aí acaba trazendo um custo-benefício para esse produto e uma valorização também, né? Uma competição no mercado. Obviamente, essa rede ela também vai ter as desvantagens, né? Porque a gente acaba tendo dependência de terminais que sejam especializados, igual não é qualquer lugar que você pode fazer esse transporte, ter essa rede, esse sistema de transporte. A gente tem que ter lugares que sejam específicos para isso, tanto para a saída quanto para a chegada, a própria questão de portos ou até mesmo vias apropriadas, principalmente o transporte fluvial. Você tem que ter uma rede hidrográfica que seja boa para isso, né? Eu tenho que ter até o volume dos próprios rios que sejam próprias para isso, né? Que permitam esse fluxo dentro dessa rede.
fluvial. Então, esse tipo de transporte, você não pode fazer, por exemplo, o transporte fluvial em qualquer tipo de rio. Rios que sejam temporários, a gente não tem como fazer até esse nível fluvial seja baixo, isso vai indo, você tem o transporte. Então, assim, essa é a desvantagem, né? Para que você veja, muitas das vezes, que mesmo que o baixo custo ele exista, nem sempre ele vai ser o mais vantajoso, até porque ele pode não atender a todas as necessidades, inclusive naturais, né? Então, você tem que ter vias apropriadas e a distância também dos centros de produção, onde muitas das vezes isso acaba tendo que depender de um outro transporte modal, que a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão do sistema intermodal, que é quando você não tem parte do intermodal para a gente poder entender melhor sobre isso. Bom, e por último, a gente tem o transporte aéreo, né, que é um transporte que hoje ele é utilizado com maior quantidade de pessoas, para transportar cargas e também pessoas, né? É o tipo de transporte mais seguro que a gente tem. E ele começou a ser intensificado depois da Segunda Guerra Mundial e atualmente é o transporte mais utilizado que a gente tem no mundo. Aí você fala assim, nossa, Thalita, o mais seguro? Sim. Obviamente que quando existe um acidente, ele é o que vai proporcionar um acidente maior e mais grave. Mas é o transporte que a gente tem, a rede de transporte mais segura. Bom, percorre distâncias, é o que vai percorrer grandes distâncias, tanto dentro do mesmo território, né, os nacionais quanto os internacionais, num tempo muito reduzido, muito mais do que os outros. Só que assim, o transporte aéreo ele não é muito indicado para a gente poder transportar cargas muito grandes. Ele é indicado para transportar cargas com pouco volume, né, menos volumosas. E, na verdade, assim, são produtos mais perecíveis, cargas muito urgentes, objetos que são muito valiosos, mercadorias muito valiosas, ou então que você tem uma urgência muito grande de ter que chegar até o destino, ou então que tem uma durabilidade menor e aí você precisa que o transporte seja mais rápido. Então, ele é indicado para esses casos, tá? Outra coisa é que o custo é muito alto, tanto o custo de manutenção quanto de você conseguir implantar esse tipo de transporte, esse tipo de rede. O frete, o combustível, tudo isso é muito caro. Então, acaba trazendo o custo dessa rede muito mais elevada. Mas, mesmo assim, hoje, né, cada vez mais as empresas acabam trazendo mais, escolhendo mais essa rede de transporte. E a gente tem uma quantidade muito grande entre elas, a modernização, até a questão do custo também, a própria competição entre as empresas aéreas, e aí você começa a ter até um certo custo, benefício melhor, né? Quando você vai para comprar passagens, para viajar, muitas delas acabam fazendo promoções por conta dessa competição. Então, por mais que ele seja muito caro, muito mais caro, na maioria das vezes ele acaba se tornando muito mais vantajoso, e aí essa questão do ser mais caro acaba ficando, às vezes, em segundo plano, e aí as pessoas acabam escolhendo porque as vantagens são muito grandes. E só para a gente fechar, a rede intermodal é quando você tem, na verdade, esse transporte que vai ser realizado por mais de uma modalidade. Então, você não vai se limitar, por exemplo, a um transporte só por rodovia. Você vai ter essa carga, né, ou essas pessoas, mas na maioria das vezes essa mercadoria sendo levada ou por uma hidrovia e depois tendo que ser destinada por uma rodovia ou por uma ferrovia. Então, o intermodal seria, na verdade, a junção, né, que você tem dessas redes de transporte que vão acabar integrando o espaço territorial, o espaço geográfico. E aí isso acaba beneficiando também a circulação de pessoas, incentivando o turismo, a circulação de produtos. Então, muitas das vezes com uma só modalidade, você não conseguiria trazer essa disponibilidade de transportar tanto pessoas quanto mercadorias. E aí, quando você traz o intermodal, que seria não uma junção necessariamente, mas seria mais uma ligação entre essas modalidades, você acaba proporcionando, né, trazendo largamente, tanto no Brasil quanto em outros países, essa integração espacial. Mais uma aulinha nossa vai ficando por aqui. A atividade do livro não deixem de fazer, páginas 92, exercícios 7, 8, 9 e 110, exercícios 1 e 3. Anotem suas dúvidas, mais tarde a gente vai estar lançando o gabarito. Bom final de semana, bons estudos e até a próxima. Beijos!